Funding Rate, taxa de Maker e Taker. No vídeo de hoje eu vou abordar todas essas taxas com vocês. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e bora pro vídeo! Bom galera, vamos começar primeiro com acho que a taxa que muita gente tem dúvida, que é a taxa chamada de financiamento aqui, ou a chamada Funding Rate. O que é essa taxa? Essa taxa é um equilíbrio entre o mercado futuro, que é o que a gente está aqui, e essa taxa você só paga quando você está operando futuro, e o mercado spot. Normalmente, se vocês olharem aqui, ó, vamos olhar aqui agora, o preço do mercado futuro do Bitcoin está 24.895. Se a gente olhar aqui o mercado presente, ele está 28.900 e 28.895 que estava aqui, 893, 890. Então ele está um pouquinho, ele sempre fica um pouco abaixo do que está aqui ou um pouco acima. Ele sempre fica rodando muito próximo. O valor do mercado spot com o valor atual do mercado futuro, ele sempre tem uma pequena variação, mas estão muito próximos. Toda vez que está muito próximo, essa taxa fica em 0,01, que ela é uma taxa neutra. Ela é chamada de uma taxa neutra aí, aonde você não tem ninguém ali, o long acaba pagando um pouquinho para o short, mas é pouca coisa. Então você não tem muito variação. Mas o que acontece se o preço do Bitcoin no mercado spot disparar, subir? O que vai acabar acontecendo? Ele começar a subir até esse preço acompanhar, ele leva um tempo. Para isso, e ele vê uma tendência de subida, aqui vai começar a ficar mais positivo. Vai para ser 110, 120, 200, 230. Quanto mais longe de 0,01 tá essa taxa, ou de 0,0100, né, porque a gente está falando de 0,0200, mais caro fica para você manter uma posição comprada, uma posição de long. Então você está apostando na subida e só que o funding rating aqui dessa taxa está subindo. Então assim, daqui a 7 horas e 15, o funding rate que terminar nesse horário é o funding rate que você vai estar pagando. Se você está aqui como comprado, eu acabei de comprar aqui, começa a subir, esse funding rate sobe, a hora que ele terminar esse prazo aqui, o que vai acontecer? Você vai ser descontado uma parte aqui da sua ordem, ela vai ser descontada e você vai perder esse lucro, você vai pagar esse lucro para compensar essa variação de mercado. Você acaba pagando isso para quem está shortado, quem está vendendo. Porque quem está vendendo está tendo um prejuízo, ele está mantendo uma posição aberta e ele acaba ganhando. O contrário também é verdadeiro. Toda vez que baixa de 0,0100, começa a ficar 99 negativo, significa que o que está acontecendo? O preço do mercado spot está muito abaixo do preço do mercado futuro. Então essa descolada de preço começa a afetar o funding rate. E aí o que acaba acontecendo aqui? Os shorts, quem está trabalhando aqui vendido, vai começar a pagar uma taxa para os longs quando ficar aqui. Então se sua ordem for de long e a taxa estiver abaixo de 100, quando terminar esse tempo aqui você vai ganhar um valor em cima da sua posição. E aí esse valor vai depender muito de quanto é a sua posição, quanto não é. Se for o contrário, se aqui tiver positivo e você tiver como short, você vai receber uma posição, vai receber um valor daqui a 7 horas. Então ela sempre funciona assim, abaixo de 100, quem está vendido paga para quem está comprado, acima de 100, quem está comprado paga para quem está vendido. Essa é a regra. Ah, mas isso é importante. Por quê? Para você regular o mercado. Você começa a deixar caro deixar uma posição de long ou short aberta, ao ponto de forçar essas ordens serem fechadas
e o preço começar a ajustar. É uma maneira do mercado futuro regular e chegar mais próximo aqui do mercado spot. É uma ferramenta que tem para fazer isso. Falam-se muito que essa taxa é calculada entre se tem mais contratos de short do que de taker, então faz uma média ali, né? Um menos o outro. Se você tiver muito short, ela vai ficar negativa. Se tiver muito contrato de long, ela vai ficar positiva. É mais ou menos isso. Ela é um pouquinho mais complexa que isso, mas ela é muito mais baseada no desequilíbrio do preço spot para o preço futuro, que tem muito a ver com os contratos abertos. Você tem muito contrato apostando na alta, o preço começa a subir no mercado presente. Mas não é a questão, você pode ter 1 milhão de contratos abertos a $1 e ter 5 contratos abertos a $1 milhão. Ou seja, vai estar short, porque não é exatamente a quantidade de contratos abertos, e sim a quantidade, o montante de valor que você tem nesses contratos. Então não é bem assim, os indicadores que trazem ali, eles trazem muito a questão de contratos, não de valor, porque eles não sabem ali o valor que tem. Então todo aqueles long short rating que você vê, ele é muito baseado na quantidade de contratos, o que fica muito próximo ao valor, mas pode ter em algum caso, se você se basear só naquilo, um contrato de valores maiores na posição a contrária do que está mostrando ali. E aí pode dar uma desequilibrada. Mas normalmente ele regula, então é uma maneira meio consensual de estar pegando. E isso é importante para que saber dessa taxa? Justamente para você saber a posição. Se você já está com uma posição muito alta, principalmente alavancado aí, com muita coisa, está chegando perto aqui de terminar a contagem regressiva, e essa taxa está contra você, vale muito a pena você encerrar sua posição naquele momento, óbvio, se não estiver caindo mais, né, que você vai conseguir fazer mais 2, 3, 4, 5% aqui, que vai pegar, por exemplo, se alavancar em 10, que vai dar 10, 20, 30, 40% do seu capital. Mas se você tiver ele estabilizando o preço e uma taxa alta aqui, compensa você fechar antes desse tempo fechar, para você poder ganhar aí sem ter que pagar essa taxa. Então, muitas vezes, e pode ser um call muito importante para mudança de preço, mudança de tendência. Então, se você está para fazer uma entrada, está próximo de terminar aqui e a taxa está alta, muito provável você vai ter uma porrada de contratos sendo liquidados nesse momento. E aí pode ser que você possa fazer uma entrada contrária no mercado para poder estar aproveitando isso. Óbvio, somado a vários outros indicadores aqui. Quando a gente olha a análise semanal, vocês verem olhando o dia, né? Então são outros indicadores, diferente dos indicadores que está aqui aberto no meu mercado futuro para estar olhando aqui, entendeu? Então o funding rate, ele é uma taxa de contratos no mercado futuro para regular entre mercado futuro e mercado à vista, ou mercado spot. É basicamente resumindo isso. E essa taxa você vai pagar ou não, dependendo do valor e se fechou o período. Senão você não paga. Então, ela é condicional. Agora a gente tem mais outras duas taxas, que é a taxa de maker e a taxa de taker. Por exemplo, a Binance aqui para mercado spot, ela é a mesma. É 0,1% tanto de maker quanto de taker. Para o futuro faz muita diferença. Ela é 0,015 para maker e 0,04 para taker, ou seja, a de taker vale 3 vezes mais. E o que isso significa? O que é maker e taker? Maker, vamos aqui ao livro de ordens. Então a gente tem aqui os books de ordem, tem todas essas ordens que estão sendo colocadas. Essas são ordens de maker. Ou seja, o que você vai? Você vem aqui em limite e coloca uma ordem. A hora que o preço chegar nesse limite aqui, executa a ordem que você colocou lá. Então você fez uma ordem de maker. Então você está esperando o movimento do mercado. Você paga menos taxa por isso.
E aí você vai pagar aquela taxa lá e quando se chegar o preço naquele valor que você está colocando, você vai ser executado. Porque quem coloca uma ordem está fazendo uma ordem. Então assim, seja de compra ou de venda, você está disponibilizando aquele ativo. Seja para alguém comprar ou seja para alguém vender e você comprar. Então seja uma ordem de compra ou de venda, o maker ele está criando demanda ao mercado, por isso que a taxa dele é mais barata. A de taker, normalmente a de taker ele vai fazer uma execução. Você pode até fazer uma ordem maker e maker, por exemplo, você vem e compra aqui a limite o Bitcoin. Então você comprou, vou esperar aqui 28.500, se o Bitcoin bateu 28.700 para ficar mais fácil aqui, se o Bitcoin fazer eu vou comprar. E depois você vem e faz uma outra ordem limite aqui de 30 mil. Então você colocou já no livro. Então você fez duas ordens antecipadas. Você criou duas demandas. Então você vai pagar maker e taker. Você vai pagar duas ordens de maker. Você fez duas ordens antecipadas. O taker é quando você faz a mercado ou a limite também. Quando você coloca aqui o limite spot, ela é uma ordem de taker, porque ela é executada na hora. Ela não foi planejada, ela não está lá no ativo. Não é você que vai gerar demanda, na verdade, quando você faz essas ordens, você vai coletar a demanda do livro de ordens. Então, você está pegando uma ordem, você vai fechar uma ordem dessa. Porque você está pegando uma ordem aberta para poder fazer. Isso se chama liquidez. Se você está numa corretora que não tem muito movimento, ou uma criptomoeda que não tem muito movimento, essa é a questão de liquidez. Quem dá a liquidez são os makers, que geram essas ordens aqui no livro de ordens. Isso é a liquidez da moeda. Se não tem ninguém gerando essas ordens, não tem como você comprar ou vender. Porque a corretora, ela só administra. Ela não gera ordens, ela não faz compras. Teoricamente, né? Ela faz os ganhos dela, ela faz os trades dela ali também com os especialistas que tem. Mas a grande demanda, quem gera a liquidez são os makers, por isso que ele paga menos. Se você faz ordem de liquidez para comprar e vender, ou vender e comprar, dependendo de quando você está trabalhando no mercado futuro, você está gerando liquidez para esse mercado, então você paga uma taxa menor. Quando você vai executar essa ordem, a pronta entrega, vamos chamar assim, que seja mercado, você está tirando liquidez do mercado, porque você está encerrando uma ordem que tinha disponível para o mercado. E aí você fecha e você paga mais caro para fazer essa liquidez. Essa é a lógica entre maker e taker. Planejem. Normalmente, a minha entrada é de maker e a minha saída é de taker. Porque a minha estratégia eu não faço uma ordem a limite, né? Eu faço aqui uma de realizar lucros. Então, o realizar lucro aqui, que é o take profit, ou o stop loss, a parada da perda aqui, como está aqui, ela é uma ordem de taker, porque isso daqui você não colocou uma ordem no livro de ordens. Você colocou um trigger para o sistema da corretora falar, chegou nesse momento, vende ou compra, dependendo da posição que você está aqui. E aqui vende ou compra, dependendo da posição que você está aqui, para parar a perda. Ele executa essa ordem, ele vai lá no nível de ordem, busca e faz. Então, take profit, stop loss é taker, não é maker. Mas eu estou planejando. Não, você está colocando aí um trigger para o sistema da corretora executar uma ordem automática para você. The taker. Maker são só ordens a limites. Você pode fazer, ao invés de você colocar um realizar lucro aqui, você poderia colocar uma ordem a limite para fazer, mas isso você vai conseguir fazer no mercado spot. Ele é mais fácil de fazer, porque você vai ter um contrato aberto aqui, né? Então você não consegue fazer uma venda a limite aqui no contrato, porque você vai usar sempre o contrato. Mas no mercado spot você pode fazer aí. Eu comprei agora, o Bitcoin caiu bastante hoje. Comprei aqui nesse valor e vou abrir uma ordem limite a 30 mil. Você vai pagar menos taxa. Mas o mercado spot, ele é 0,101. Então, assim, ele não tem muito
muito o que fazer ali na Binance. Tem outras corretoras que tem diferença sim de taker e maker, inclusive no mercado futuro. Inclusive no mercado spot, desculpa. A Gate, por exemplo, ela tinha uma diferença, eu não vou lembrar de cabeça agora, porque normalmente eu não pago taxa, né, lá, porque eu faço os gate points da vida, e você acaba não pagando taxa. Bom, galera, eu tô aqui na minha planilha, eu desenvolvi essa planilha ao longo desse tempo aqui que eu opero, foi aperfeiçoando ela para fazer um controle dos trades. E aqui é muito importante para você não tomar um prejuízo. Vamos fazer um exemplo na prática, pegando o mercado spot primeiro, mas a lógica é a mesma para o mercado futuro. Então a gente tem um teste aqui, ó, de $1.000, uma compra aí que você fez de $1.000 num ativo que vale $100. Eu tenho dois alvos aqui nessa planilha, que é 1% e 4%. Então assim, chegou a 1%, eu já atingi minha primeira meta. E eu passo ali a começar a controlar o meu stop loss, passa a ser 1%. Daí ele vai subindo, passou a 4% aqui e eu vou gradativamente subindo isso daqui. É o meu lucro máximo e daí eu fecho. Óbvio, não fecho aqui, eu sempre vou fazendo stop atrás, mas são alvos muito importantes para eu até ter noção quando eu estou vendo o gráfico ali diário, para saber até onde o alvo do ativo pode chegar dentro daquele dia. Então são dois alvos que eu uso bem. O mínimo que eu sempre opero é para fazer 1%. Se você for fazer a matemática simples, 100, 1% é 1. Então assim, se eu vendesse a 101, eu ganharia 1%. Beleza? Mas aí a hora que você coloca aqui a venda realizada, ó, 101%, na verdade não é 101%. Você não ganhou 1%. 101%, $101. Você ganhou 0,70. Por quê? Porque você está pagando 0,1% de taxa aqui, 0,1% de taxa aqui. Então isso você tem que tomar muito cuidado, para que você não seja estopado nisso e você acabe perdendo, ou você faça um cálculo errado ali e fala, não, quero ganhar tanto, mas você não esquece das taxas. E aí você acaba perdendo dinheiro nisso daí. Então você tem que ter muito esse cálculo. Então, normalmente você tem que fazer todo um cálculo aí para tá pegando isso. Então você tem que computar essas taxas para que você tenha exatamente aqui o valor de ganho no final e você tenha o lucro aqui do que você está fazendo. Agora uma coisa, e aqui são algumas dicas. Então aqui, vocês viram que aqui 1% é 101,30, mas aqui embaixo já está dando 101,22. Por quê? Porque a taxa aqui já não é mais 0,1%, é 0,075%. É a mesma taxa da Binance, mas por quê? Se você pagar em BNB, você tem 25% de desconto. Então, isso no mercado spot, tá? No mercado futuro é 10% de desconto. Então, o que eu tenho? Eu tenho BNB comprado para fazer o pagamento das taxas no mercado spot em BNB. E aí eu posso trabalhar com um ganho de 25. Então, assim, a variação de preço começa a ser menor para eu conseguir atingir. Quanto menor a variação de preço do alvo que você quer nas taxas, isso acontece. A Gate.io, por exemplo, se você fizer check-in diário no aplicativo lá, você vai ganhando Gate Points, que você pode usar para fazer pagamento de taxas. Dependendo do seu portfólio, do seu ativo que você tem lá e você vai manejar, você vai gastar muito rápido esses Gate Points. Mas ele ajuda já a quebrar um pouco de taxa. E aí você tem os níveis de VIP lá também. Se você guarda e se você usa também, você tem desconto se você usar o Gate Token. E se você tem Gate Token guardado, você também ganha mais desconto nas taxas. Então você olhe isso nas corretoras, preferencialmente use a moeda, porque você pode ter aí um benefício. Usar a moeda é um pouco ingrato. Por exemplo, se você comprar ela a
100 dólares uma moeda, e aí seja qual for, só para fazer a conta, e ela subir para 200 dólares, você está pagando metade da taxa que deveria pagar, porque você paga em moeda, e você comprou ela por 100, então ela dobrou o preço, então você vai pagar menos. Mas se acontecer o contrário, você vai pagar mais em taxa também. Então tem esse inconveniente na hora que você roda a moeda e não usa uma stablecoin para fazer os pagamentos. Você fica suscetível à variação de preço da moeda versus ao valor que você pagou. Então, gente, eu tenho aqui um controle que eu faço aqui das taxas e o valor que eu paguei no ativo, quanto o ativo tá, e aí para fazer um controle é interessante ter esse controle. Se você achou interessante a planilha, eu posso até disponibilizar ela no futuro aí, fazer um vídeo só para explicar como ela funciona e a lógica que eu uso aí para estar fazendo a planilha, e disponibilizar ela caso vocês achem interessante em tê-la. Mas aí deixe no comentário se vocês querem que eu disponibilize, faça um vídeo sobre a planilha, porque ela é uma planilha bem complexa, e mostre para vocês como operar e fazer aí caso vocês queiram a planilha. Mas eu faço esses controles aqui, mas é importante nesse momento para o vídeo vocês terem em mente que vocês podem ter desconto nas taxas, e qualquer desconto ele é importante. E saibam, quando você tem a diferença entre maker e taker, que você tem que usar e calcular a taxa de uma maneira que você tenha isso na sua mente. Por exemplo, estou aqui agora na aba futuros, então eu já deixo uma taxa de maker e de taker aqui, já meio que pronta para eu fazer meus cálculos. Normalmente eu vou fazer uma entrada limite, é raro eu fazer uma entrada a mercado na ordem, mas posso fazer, aí eu tenho que alterar a taxa aqui, e eu sempre deixo a taxa mercado aqui, porque normalmente é a taxa que eu vou sair, então eu vou colocar aqui para estar fazendo. Então, para fazer todos os cálculos, eu tenho que fazer. O legal aqui que eu coloquei, por exemplo, inclusive eu tenho um alvo de 2% aqui para ele me dar um stop loss dentro do meu ativo, já que meu target é 1% a 4%. Eu trabalho até para saber e fazer meus cálculos ali na entrada do ativo onde eu estou fazendo. Se ele tem um ponto de suporte embaixo que está dentro de 2%, se ele está muito longe desse suporte ele pode cair mais. Então assim, para eu ter noção e fazer os cálculos de entrada. De novo, se vocês quiserem a planilha, eu posso fazer isso no futuro aí, mostrar como eu opero também para vocês aí. Bom galera, voltando aqui para mim, então isso é funding rate, taxa de maker e taxa de taker. Façam esses cálculos, não façam uma conta simples quando você vai fazer a compra. Não esqueça que você paga para a corretora as taxas de maker e taker. E dependendo da sua ordem do mercado futuro, você pode pagar um funding rate dependendo do tamanho dessa ordem que você faz. E lembre-se que você paga a alavancagem. Então, se você está com um capital X, você vai pagar 5 vezes mais, tanto de taxas, se você alavancou 5x vezes mais que você alavancou. E isso inclui o funding rate. Então, quanto maior o seu tamanho, maior a incidência de taxas. Então, cuidado quando vocês forem fazer esses cálculos. A pessoa normalmente pegaria, peguei 100 dólares, então faz o cálculo da taxa, vou pagar 2 dólares ali de taxa, 3 dólares, 5 dólares, tá? A gente vai falar ali e tal, seja X que for ali, e ela esquece que ela vai pagar 5 vezes a alavancagem, então você tem que ter aí a margem para estar colocando isso. Cuidado em fechar a posição mais justa, que daí seu lucro fica nas taxas. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí, eu respondo todos os comentários, leio e respondo todos, então deixa aí que eu faço as minhas considerações. Não está inscrito, se inscreve aí no canal para acompanhar e ter todos os vídeos. Por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau!